Só desculpa, Pedro, a gente acabou não gravando o PS1. Vamos para o segundo estudo agora, então. Aí a barrinha vai contar já? Assim que você der um clique. Peraí. Pode. Foi? Peraí, acertei. Certo. Então, Brasil. Opa, peraí. Foi. Tá indo? Foi. Olá, sou a Ana, sou R3 de Medicina Intensiva aqui do HC e hoje vim falar sobre o estudo Efeitos do uso sistemático da posição prona na insuficiência respiratória aguda, que foi publicado pelo Claude Guérin no ano de 2004 e saiu no JAMA. Bom, então, baseado aí no que o Pedro falou, a prona já era usada há bastante tempo na insuficiência respiratória aguda nessa época, mas não tinha estudo mostrando redução de mortalidade até então. Então, esse estudo teve como objetivo principal observar se o uso sistemático da prona na insuficiência respiratória aguda hipoxêmica reduziria a mortalidade. Para isso, então... Para isso, então, foram estudados pacientes com insuficiência respiratória aguda definida como uma PF menor que 300 em ventilação mecânica internados UTI, compararam o uso da posição prona em sessões de pelo menos 8 horas por dia comparados com a manutenção em posição supina e avaliaram a mortalidade em 28 dias. Esse era o desfecho primário. Então, o estudo foi feito entre o ano 98 a 2002 em 21 UTIs na França. Foi um estudo com a intenção de tratar, randomizado e não cego, que incluiu pacientes adultos em ventilação mecânica com uma PF menor que 300, com uma expectativa de ventilação mecânica maior que 48 horas. Nesse trabalho, foram excluídos pacientes que já tinham sido submetidos à prona recentemente, os que tinham contraindicação, como, por exemplo, hipertensão intracraniana, pacientes já em limitação terapêutica, aqueles que tinham alto risco de óbito nas próximas 48 horas, aqueles que já tinham insuficiência respiratória crônica e aqueles que já tinham sido incluídos em algum outro estudo que avaliaria a mortalidade. Eles tinham uma amostra inicial de cerca de 18 mil pacientes, quase 17 mil foram excluídos por não preencherem critérios, teve pouca perda no segmento e terminaram com 378 pacientes no grupo controle e 413 no grupo intervenção. Para ambos os grupos, o uso de sedação, bloqueio neuromuscular e mesmo parâmetros ventilatórios era livre, não existia um protocolo bem definido entre as cortes. A posição no controle, eles ficaram em supina com decúbito de 30 graus e na intervenção fazia sessões de prona pelo menos 8 horas por dia, nas quais só a FI poderia ser alterada. Era permitido crossover entre os grupos, então se o pessoal da prona estabilizasse, ficasse muito hipoxêmico, tivesse, por exemplo, obstrução do tubo, eles eram supinados, e o pessoal da supina, quando tinha hipoxemia grave, podiam ser pronados como uma medida de resgate. Bom, o desfecho primário, então, era avaliar a mortalidade em 28 dias e tinha como desfechos secundários avaliar a mortalidade em 90 dias, a incidência de PAV, a duração de ventilação mecânica e avaliar a oxigenação. Para isso, eles assumiram uma mortalidade de cerca de 40% e eles tinham como objetivo detectar uma redução de pelo menos 10% da mortalidade em 28 dias, assumindo um erro do tipo alfa de 5% para cada lado e um poder estatístico de 80%. Eles teriam que ter pelo menos 376 pacientes em cada grupo que eles atingiram. Analisando, então, os resultados, os grupos eram bastante semelhantes entre si em relação à idade, sexo, o SAPS era parecido. Eles avaliaram várias causas para insuficiência respiratória aguda, sendo que a primeira foi pneumonia, mais comum. Os pacientes tinham, em média, uma PF de 150, lembrando que eles colocaram pacientes com PF abaixo de 300 para já serem pronados, e não tinham protocolo de ventilação mecânica. Então, em VCV, os pacientes ventilavam com cerca de 8 ml por quilo, e aqueles que estavam em pressão controlada com cerca de 10 a 11 ml por quilo. Acabou tendo um crossover entre os grupos de 81 pacientes da posição supina foram pronados e 6 do prona não foram pronados,
Esses que foram pronados foi porque ficaram pelo menos 8 horas, com um período de pelo menos 4 dias. Então, fazia sessão de 8 a cada uma vez por dia, por cerca de 4 dias. E vendo as co-intervenções, também foram parecidos. Inclusive, o uso de bloqueio neuromuscular também foi parecido entre os grupos. Então, analisando, então, em relação, os autores viram, então, que teve uma mortalidade, não houve diferença em mortalidade nem em 28 dias, que era o desfecho primário, e nem em 90 dias, como mostra a curva. Parece aqui que com mais ou menos 50 dias, parece que tendia até a subir um pouquinho para supino, mas depois ela já fechava, então não teve diferença entre elas. Quando a gente vê os desfechos secundários, a duração de tempo de ventilação mecânica também foi semelhante e as diferenças foram que no grupo prona houve uma menor incidência de PAV, né, que teve significância estatística, e eles tiveram um aumento da PF ao longo dos dias, aqui variando entre 180 a 220, enquanto no grupo não prona variou entre 180 a 200. De complicações, a mais comum era hipoxemia, e o grupo prona acabou tendo mais complicações relacionadas à posição, como intubação seletiva, obstrução do tubo e úlceras de pressão. O estudo, então, comentando, o estudo não conseguiu mostrar a redução da mortalidade, mas para isso a gente tem que comentar algumas coisas. Lembrar que os pacientes mais hipoxêmicos do grupo controle também foram pronados, então isso pode ter interferido. Não existia um protocolo de ventilação mecânica associado. Será que isso pode ter causado uma vile nos pacientes e, com isso, não ter alterado a mortalidade? Eles próprios comentam isso no texto, de que não existiu os resultados do ARDSNET. Eles tinham intenção de pronar por pelo menos 8 horas, mas 25% dos pacientes ficaram em tempos menores, ou porque instabilizaram, ou por causa de algum problema na prona, e eles avaliaram múltiplas causas de insuficiência respiratória aguda, como TEP, que pode não ter tido benefício em redução de mortalidade. O grupo da prona, de fato, teve mais complicações relacionadas à prona, mas a gente tem que pensar como que foi essa prona, como foram feitos os protocolos naquela época. Em relação a tempo de ventilação mecânica, foi semelhante para ambos os grupos. E, de fato, o que houve diferença no grupo prona? Realmente houve um aumento da oxigenação, com aumento da relação PF, mas sem diferença na mortalidade, que era o que eles tinham como desfecho primário. Em termos de PIP, FI, eram semelhantes entre o grupo, tinha pequena diferença. E em relação a PAV, quem dava o diagnóstico de PAV sabia quem eram os pacientes que estavam pronados e supinas, então também pode ter sido um viés. Então é isso, e obrigada, pessoal. Tá bom? Deu tempo de acabar? O meu agora é o Jesus Hilar. Agora é o terceiro. Mas o seu? Não, o meu chama 2019. Sou eu, acho que é a Amanda. É. Você falou que era o terceiro? O meu é o... Não, é a verdade. Esse aqui? É muito rápido. Qualquer lugar. Se você quiser passar aqui no clique, você clicar já vai mudar, hein? Então, Jesus Hilar e Jardim Mancebo. Então não achei. Não, mas o seu é o... Bom, o próximo é a Amanda, que vai apresentar. E professor, como é que volta? Clica lá. Volta lá. Volta. Clica aqui, ó, no Zoom. Isso. Então, boa tarde. Deixa eu só. Eu acho que É porque saiu. começou. Eu comecei com 6 minutos e 20 de apresentação, que pulou o primeiro slide. Começou. Olha, coçando o olho. Pega o Covid. É que você clicar e já vai, tá bom? É que eu acho que vai começar.
Boa tarde, meu nome é Amanda, sou R3 de Medicina Intensiva da USP e também vou apresentar um estudo referente à ventilação em prona sob o formato de apresentação PET-acústica. O estudo que eu vou apresentar, ele foi um estudo multicêntrico, randomizado, que foi publicado em 2006 no Jornal Americano de Pneumologia e Medicina Intensiva, em que avaliava uma ventilação prolongada em prona em pacientes que apresentavam uma síndrome da angústia respiratória grave. Sabe-se que, dentre o principal tratamento para pacientes com síndrome da angústia respiratória grave é a intubação, ventilação protetora, que a gente conhece hoje em dia, e elevadas concentrações de oxigênio fornecidas ao paciente quando necessário. Apesar disso ser uma forma de tratar o paciente, também pode ser a causa do seu óbito, levando em consideração a VILI, por uma sobredistensão ou movimentos cíclicos de colapso e distensão dos alvéolos, o que pode levar a uma disfunção pulmonar e de múltiplos órgãos. Sabe-se que a ventilação em prona, ela aumenta a oxigenação arterial e que também é capaz de distribuir de uma forma mais uniforme a pressão gravitacional gerada na pleura do paciente. Então, esse estudo, ele foi diferente dos mostrados previamente por Gattinoni e Guerrin, em que se avaliava em um tempo menor e numa menor quantidade de dias. A hipótese desse estudo foi demonstrar justamente uma prona precoce em mais dias e num maior tempo do dia. Então, foi um estudo que foi realizado de dezembro de 98 a setembro de 2002, em 12 UTIs espanholas e uma mexicana, em que os critérios de inclusão eram pacientes ventilados, maiores de 18 anos e que preenchiam os critérios de ARDS. Os critérios para o guideline se encontram no suplemento. Mortalidade de UTI era o desfecho primário, dentre desfechos secundários estava a mortalidade hospitalar e complicações. Haviam variáveis categóricas e quantitativas, e que foram avaliadas por teste de Q quadrado student. E, assim, foram randomizados 142 pacientes, que foi avaliado desses 136, havendo também um crossover de 5 pacientes do grupo supino para o grupo prono. Dos resultados, essa tabela mostra as principais características fisiológicas e clínicas dos pacientes, mostrando que não houve nenhuma significância estatística de diferença entre os dois grupos. E foi encontrado que o grupo prona, ele era randomizado mais precocemente do que o não prona. Esse gráfico mostra algumas variáveis respiratórias, entre pressão de oxigênio, oxigenação de hemoglobina e fração inspirada de O2, mostrando que o grupo prona, ele apresentava uma diferença estatística, mas isso levava alguns dias. Aqui também, variáveis respiratórias, a relação PF, o pH e a frequência respiratória, que nesse caso era maior no grupo supino. Também apresentando significância estatística, exceto na concentração de CO2. Já em relação à pressão de platô, volume corrente e complacência respiratória, não foram encontradas diferenças significativas entre os dois grupos. Essa tabela, ela mostra como que eram ventilados os pacientes por cerca de, em média, 10 dias, por uma média de 17 horas por dia, sendo mais frequente a prona no início do diagnóstico e a mortalidade e o desmame mais no final do diagnóstico. A curva de Kaplan-Meier, ela não mostrou significância estatística entre os dois grupos, com P de 0,27
embora tenha mostrado uma redução da mortalidade no grupo prona. Esses resultados mostram que o grupo prona ele apresentou menor mortalidade tanto de UTI quanto hospitalar, que é o desfecho secundário, sem significância estatística, e o único dado com significância era que os pacientes que ficavam menos tempo internados eram os que não sobreviviam. A análise pós-ROC, avaliada em 103 pacientes com SAPS-2 menor do que 50, mostrava que 53% do grupo supino apresentava mortalidade, enquanto 33% do grupo prona. E isso sim apresentou uma significância estatística. A grande ideia desse trabalho para os autores é que a ventilação prona ela teria um benefício levando em conta um tempo mais prolongado e durante um maior número de dias, em relação ao que foi mostrado em estudos anteriores. Os autores reconhecem que existiram limitações, como a interrupção precoce dos pacientes que foram randomizados, o financiamento para o trabalho era limitado e não foram registradas as complicações da prona dentro de um protocolo, era avaliado apenas como um desfecho secundário. Então, como conclusão, é que a prona é sim algo viável e seguro, que pode reduzir a mortalidade na SARA, mas que, no entanto, até o momento desse estudo, nenhum outro tinha mostrado benefício estatístico desse procedimento. Acho que é do Bruno. Não, quando a gente vai ver o segundo estudo do professor Gattinoni, o Vinícius vai apresentar para a gente. Bom dia. Bom, o Gattinoni já tinha feito um primeiro estudo, Prona Supina 1, e ele fez um novo estudo, né, um pouquinho depois, que é o Prona Supina 2, com a ideia de tentar corrigir um pouco os erros ou os problemas com os estudos anteriores, né? Então teve de 2001, 2004, 2006 e agora veio esse estudo em 2009, justamente tentando evitar alguns problemas que houveram nos últimos, seja não ter protocolo de ventilação protetora, como o primeiro, onde ainda não existiu arma, ou períodos muito curtos de prona, ou atraso no início da prona após o diagnóstico de ARDS, né? E mesmo talvez incluir paciente que não tinha doença tão grave, né? Paciente com ARDS leve no estudo. Foi um estudo muito cêntrico, tanto na Itália quanto na Espanha, não foi cegado por motivos óbvios. Ele incluiu paciente com SARA moderada e grave, com uma PIP de pelo menos 5 a 10, randomizou por blocos, e foi pré-especificado que ele ia estratificar a análise por gravidade da hipoxemia, né? Bom, ele excluiu pacientes com menos de 16 anos, pacientes que tinham mais de 72 horas do diagnóstico de ARDS, paciente com tumor sólido ou TMO e algumas situações que eu não podia pronar, como hipertensão intracraniana ou fraturas instáveis vertebrais, pélvicas. Então, ele incluiu pacientes com ARDS moderado ou grave. A intervenção do estudo era prona por pelo menos 20 horas por dia, até a resolução da insuficiência respiratória ou até o final do período do estudo, que era de 28 dias. O grupo controle era submetido à ventilação protetora, com volume até 8 ml por quilo, um platô controlado, e a PIP titulada por PIP Table, com o detalhe que era permitido a prona como medida de resgate naqueles pacientes que continuassem com hipoxemia. O desfecho primário era mortalidade de 28 dias e os secundários, mortalidade na UTI, mortalidade em 60 dias, SOFA e dias livres de ventilação mecânica.
Para análise estatística, o cálculo amostral foi baseado naquele estudo de Mancebo que a gente já comentou. Então, eles estimaram uma mortalidade de 50% com base nesse outro estudo e esperavam uma redução de mortalidade em 28 dias de 15%. Calcularam uma amostra para um poder de 80%, com erro alfa de 0,05, e eles fizeram uma análise por intenção de tratar. Já estava programado uma análise interina, né, na metade do recrutamento, que seria interrompido o estudo se tivesse um P menor que 0,01, o que não aconteceu, então o estudo seguiu em frente, e foram randomizados 344 pacientes, 169 para o PRONA e 175 para a posição supina. A gente vai comentar mais, mas no grupo PRONA, alguns pacientes não conseguiram fazer intervenção por diversos problemas que a gente vai comentar, né? 35 pacientes. E do outro lado, no grupo controle, 20 pacientes tiveram que ser submetidos à PRONA como resgate. Foi uma análise por intenção de tratar, então esses pacientes foram incluídos no estudo, não foram retirados. Aqui é só uma análise mostrando que os pacientes com hipoxemia severa também acumulavam mais disfunção no SOFA, no SAPS-2, tá? Mas não tem no estudo comparando o grupo controle e intervenção. Quais foram os problemas que a gente teve no estudo? Dos 2.760 pacientes dia do estudo, os pacientes do grupo intervenção só ficaram em prona quase metade desse tempo, 51% do tempo, né? A meta de 20 horas por dia de prona só foi alcançada em 80% dos casos e vários pacientes perderam uma sessão de prona, seja por instabilidade, edema cerebral, então teve 5,8% de violação do protocolo. E aqueles 12 pacientes do grupo controle que foram submetidos à prona por questões de resgate de hipoxemia, representaram uma violação de 1,9% no protocolo. Aqui as complicações foram significativamente maiores no grupo PRONA, né, em relação ao grupo controle, seja maior uso de sedação, bloqueio, de saturações, hipotensão, extubação, perda de dispositivos. Então, teve mais complicação, tanto no grupo com hipoxemia moderada, como no grupo com hipoxemia severa. Então, a PRONA mostrou que causa mais complicações nesse estudo do professor Gattinoni. Em relação aos resultados, seja na análise para a população inteira, como nos subgrupos que já eram predefinidos de hipoxemia moderada e severa, esse estudo não conseguiu demonstrar diferença, seja no desfecho primário de mortalidade e em todos os desfechos secundários. Nenhum desses atingiu significância estatística, seja mortalidade na UTI, SOFA, dias livres de ventilação mecânica, a gente não conseguiu demonstrar a diferença. Aqui nas curvas de Kaplan-Meier, a gente vê que, apesar de a curva abrir, né, em todos os subgrupos, a curva abriu, a gente não conseguiu atingir significância estatística para demonstrar a redução de mortalidade com a PRONA até esse momento. Quais são as conclusões? Esse estudo conseguiu superar alguns problemas de desenho dos estudos anteriores. Ele acabou permitindo a inclusão de pacientes com um diagnóstico de ARDS há bastante tempo, que talvez tenha reduzido a magnitude do efeito da PRONA. A gente teve bastante violação do protocolo, que talvez tenha tirado um pouco do poder do estudo, mas a gente viu que a PRONA ainda não foi enterrada com esse estudo, né? Esse assunto ia continuar com o ProServa que vai vir em seguida. Agora, obrigado. Bom, agora o Rodrigo vai apresentar para a gente o ProServa. Boa tarde, Rodrigo aqui. Podia talvez tocar um thriller aqui, né, com essa introdução que o ProServa teve, mas vamos lá. É um trabalho que foi publicado... Ué.
Esse primeiro não tá dando. Ele não faz o Não timer? deu tempo. Só o primeiro que fica. Então tá. Bom, vamos lá. Então, a ProServe é um trabalho publicado em 2013 no New England, que revisitava essa questão da pronação nos pacientes com uma ARDS severa. Então, a gente já sabia que, com base em tudo que os colegas apresentaram, que a pronação melhora a hipoxemia. A gente sabia que a pronação reduz a incidência de VILI, mas ninguém tinha conseguido demonstrar até agora, de forma contundente, que a pronação nesses pacientes mudaria o desfecho, melhoraria o prognóstico desses pacientes. Os métodos aqui. O ProServe foi um estudo multicêntrico, com 26 UTIs na França e uma na Espanha, randomizado para pronação versus supinação. Os pacientes eram avaliados periodicamente, a estratégia era aplicada até o 28º dia, e ele era bastante restritivo com relação ao crossover nos grupos, só em casos muito extremos que era permitido. O endpoint primário era a mortalidade dos pacientes em 28 dias, e como endpoint secundários, a mortalidade seria avaliada com 90 dias, taxa de sucesso de extubação, o tempo até a extubação, o tempo de permanência na UTI, quantas traqueostomias, dias livres de disfunção orgânica e parâmetros respiratórios com base em gasometria e mecânica ventilatória. A mortalidade estimada era de 60%, então foram incluídos 456 pacientes para um poder de 90% de detectar uma diminuição de 15% da mortalidade. Conduzido com intention to treat, os grupos eram comparados com Q quadrado, a sobrevida com Kaplan-Meier e diferenças entre grupos ajustadas pelo modelo de Cox. Incluídos nesse estudo, pacientes adultos com ARDS pelo critério antigo, intubados e sob ventilação mecânica a menos de 36 horas, ARDS que considerada severa com uma relação menor do que 150, uma FiO2 de mais de 60, uma PIP de mais de 5, ventilando a 6 ml por quilo, e os critérios tinham que ser confirmados 12 a 24 horas depois. Então, confirmados os critérios 12 a 24 horas depois, o paciente com menos de 36 horas de ventilação mecânica era incluído no estudo. Randomizado, e ele deveria ser pronado em até 1 hora, e as sessões de pronação durando 16 horas. Ambos os grupos, pronados e supinados, com ventilação protetora e PIP table. Uma vez que o paciente atingisse uma relação maior que 150, com PIP menor ou igual a 10 e uma FiO2 de até 60, em 4 horas de supino, era desligada a sedação, interrompida a prona, o bloqueio, e esse paciente era considerado desmame de PIP, pressão de suporte e avaliado para extubação. Caso as coisas não fossem tão bem, ele tivesse uma queda da PF maior do que 20% em relação ao que ele tinha supinado, a prona poderia ser interrompida, assim como poderia ser interrompida por complicações, como extubação, seletivação do tubo, obstrução de tubo, hemoptise, uma desaturação muito importante, ou se a instabilidade hemodinâmica exigisse que assim fosse feito. Passaram por essas UTIs 51.189 pacientes, 474 acabaram sendo randomizados, alguns ainda foram excluídos, e chegamos a 2 grupos, 229 pacientes no grupo de supinação e 237 pacientes no grupo de pronação. As características de baseline desses 2 grupos eram bastante semelhantes, porém com algumas diferenças. O SOFA estatisticamente tinha alguma diferença, vasopressores também, e bloqueio neuromuscular, sendo que o bloqueio era um pouco mais comum no grupo que foi pronado, enquanto as outras 2 variáveis eram um pouco mais altas no grupo que permaneceu em supino. Com relação a parâmetros ventilatórios, a mecânica e pressão de gases, os 2 grupos eram praticamente iguais, os pulmões aí não tinham diferenças que pudessem ser aferidas dessa forma. Resultados: os pacientes fizeram, em média, 4 com desvio padrão de 4 sessões de prona. Essas sessões duraram, em média, 17, mais ou menos 3 horas, e 73% das 22.334 pacientes hora na UTI foram sob regime de pronação. Terapias de resgate foram mais usadas no grupo supino, NO tem significância estatística, almitrino também, ECMO tem uma tendência a ter sido mais usado no grupo supino, já o tempo sob bloqueio neuromuscular e o tempo sob sedação, não dá para falar que tenha sido diferente entre os 2 grupos, já que não existe significância estatística. Nós podemos perceber que, em relação a PIP, em relação a FiO2 e a relação PF, entre o 3º e o 5º dia, foram melhores no grupo pronação.
A pressão de platô se manteve melhor, mais baixa no grupo pronação ao longo dos primeiros 7 dias, em avaliação de 3, 5 e 7 dias. Mortalidade, como desfecho primário, foi reduzida no 28º dia, tanto ajustada quanto não ajustada. Esse benefício se manteve até o 90º dia. Tivemos também mais intubações de sucesso no grupo que foi pronado. Em relação a dias livres de ventilação mecânica, também significância estatística para o grupo pronação. Já pneumotórax, ventilação não invasiva e traqueostomia, não é possível falar que ocorreu mais em um grupo ou outro. Não parece ter tido uma diferença estatisticamente significante. A curva de Kaplan-Meier mostra essa diferença de mortalidade que a gente vem mencionando, e dá para perceber que a diferença de mortalidade do 28º dia se mantém ao longo dos primeiros 90 dias, nos quais a gente teve no grupo pronação algo em torno de 20% de mortalidade, e no grupo supino algo em torno de 40% de mortalidade. Quanto a efeitos adversos, não tivemos muita diferença entre os grupos, o que até chama atenção. O que teve significância é somente paradas cardíacas, que aconteceram mais frequentemente no grupo supinação do que no grupo pronação. O que eles discutem desse artigo é que ele demonstra que, em ARDS severa, sessões precoces e longas de pronação podem beneficiar o paciente, possivelmente por recrutamento, redução da sobredistensão, estresse e estresse pulmonar, que eles mencionam que esse trabalho usou volume minuto menor do que em trabalhos prévios, que manteve pressão de platô menor do que 30, e que a seleção de pacientes mais graves pode ter favorecido, principalmente porque esse trabalho, no início, exigia que os pacientes mantivessem aquela condição de gravidade por 12 a 24 horas, talvez excluindo um pouco do viés, pacientes que melhorassem rápido. É isso. Bom, gente, alguém de vocês quer fazer uma síntese aí do que vocês viram? De quem está aí do lado, quem está aí do outro lado do computador também, viu? Bom, Vinícius vai. Eu acho que os primeiros estudos se mostraram negativos, mas todos com uma tendência, mas parecia sempre um problema de demonstrar significância estatística, e aos poucos os outros estudos foram tentando compensar as falhas dos anteriores, até que o Proceva conseguiu talvez segurar um pouco mais o crossover e demonstrar significância, e com mais pacientes, e calculando um poder de 90 ao invés de 80 dos estudos anteriores. Alguém mais quer falar alguma coisa? Manda. Expressa para o pessoal saber suas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas ainda com relação à prona, sobre se a gente, o que me parece ter ao longo nessa linha do tempo que a gente apresentou aqui, é a gente tentando achar qual é o grupo de pacientes que realmente se beneficia dessa intervenção. Tenho dúvida ainda se a gente já está nesse grupo, se a gente já tem certeza se todos que a gente está pronando estão nesse grupo, ou se a gente ainda está pronando gente que não precisaria e deixando passar outros pacientes. A gente sabe que o principal critério que o Proceva coloca o que a gente está usando é a relação PF, que, assim, acho que todas as aulas de ventilação mecânica até agora que a gente já tacou pau na relação PF. A gente sabe que é um método ruim de avaliar nossos pacientes. Ruim não, mas talvez não seja o método mais adequado. E daí eu tenho várias dúvidas ainda com relação a isso, de qual grupo que é, e algumas coisas mais pontuais também, que depois a gente discute. Acho que a
cronologia dos estudos, acho que principalmente ela foi fazendo um funil, eles foram fazendo funil de quando pronar, né, em relação a pegar pacientes que estão mais hipoxêmicos, né, então, por exemplo, o meu estudo pegava lá colocava todo mundo no mesmo saco, várias causas, não necessariamente só SARA, uma PF de 300, que hoje em dia, né, olhando retrospectivamente, a gente nunca pronaria esses pacientes, e também em relação a, não só, e também em relação ao tempo da prona, né, que em todos os estudos também foi tendo um aumento progressivo do tempo de prona para tentar ali aquele benefício de talvez recrutar áreas, não só pela prona em si, também recrutamento por tempo. Eu fiquei também pensando bastante nisso que o Pedro falou, de realmente acho que a dúvida maior nossa, e talvez seja a nossa dúvida não só hoje, mas talvez daqui 5, 10 anos a gente, não sei, que saiam coisas mais novas aí, de estar pensando de, será que eu estou deixando de pronar certos pacientes e pronando outros que às vezes não temos tanta certeza? Acho que principalmente eu fiquei pensando isso porque o meu estudo, por exemplo, teve 20% de crossover do supina para prona, ou seja, muitos pacientes que não foram pronados no primeiro momento acabaram sendo pronados depois. Então, será que esse paciente, às vezes, não é um que a gente deixa de pronar em algum momento e que poderia estar tendo um benefício? Enfim, acho que talvez ao longo do tempo a gente tenda a afunilar algumas outras coisas aí. Alguma coisa, amigo? Gente, a Amanda tá tímida, mas ela quer falar uma coisa aqui. Não, eu acho que esses estudos, eles mostram, assim, pensando no que a gente está vivendo hoje, que se realmente a gente deveria fazer esse procedimento de resgate nos pacientes, ou se é na verdade, um número mágico, alguma coisa que acabou virando tão cotidiana no que a gente está vivendo hoje, e sem que a gente tenha um real benefício nisso, porque a gente realmente não sabe. Depois eu pergunto. Pergunta? Vale pergunta também? Tá bom. Expressar as coisas que estão passando na cabeça. Justo. Ok. Então, o que eu ia trazer é o seguinte, uma questão que está indo e voltando na UTI onde eu estou fazendo estágio agora, que é o paciente... O Prozeva, na verdade, não ficou olhando se o paciente melhorava a PF ou não melhorava a PF. Ele simplesmente ia repronando as pessoas. Ele não dava essa justificativa de que esse é um paciente não respondedor à prona, então eu não vou pronado. Ele ia pronando até o final. E essa que é a questão que eu queria trazer para a discussão. Se faz sentido isso ou não, se a gente tem que acreditar que o benefício talvez seja alguma coisa além da hipoxemia, até porque eu fui olhar o apêndice suplementar do Prozeva e quem morreu de hipoxemia era em torno de 15%, assim, eles morriam mesmo era de disfunção de múltiplos órgãos. Exatamente. E aí, será que a gente não está ganhando fazendo uma ventilação que é um pouco mais protetora? Ele conseguiu mostrar que o platô ficava consistentemente mais baixo na pronação. Será que essa disfunção é a doença de base dele, indo para frente, degenerando? Ou será que isso é a gente arrebentando o pulmão com uma ventilação talvez não seja tão protetora assim no longo prazo e por isso eles estão morrendo de disfunção de múltiplos órgãos? Era essa a angústia aí. Será que a gente está ganhando tempo com melhores oxigenações, mas sem o paciente ter um benefício não todo, né, em relação a outras disfunções? Acho que não. Pode ser. Ele está oxigenando melhor, mas o resto, né? Talvez. Uma outra dúvida que é bem recorrente nas UTIs é com relação àquela prona tardia. O cara que, desde que foi entubado, nunca decola, fica aquela relação sempre batendo na trave, cada dia se arranja uma desculpa para não pronar, daí um dia tá tudo do mesmo jeito, você colhe a gás, em vez de vir os 140 que estava vindo antes, vem uns 120. Daí todo mundo se olha e fala, putz, vamos ter que pronar, mas pô, será que hoje no D5, D6 de ventilação mecânica, a gente ainda ganha alguma coisa? Era isso que eu queria perguntar. Exatamente as duas dúvidas. Bom, gente, vocês aí, o que vocês têm aí para colocar?
Vou aumentar o volume aqui para todo mundo escutar. Professor, Diga, Jaqueline, fala. assim, eu queria perguntar duas coisas e também só trazer um pouco da experiência que a gente está vendo em UTIs que não eram UTIs que, na verdade, foram criadas agora no Covid. Que, assim, eu acho que a prona é uma estratégia válida, eu acho que isso é fato, principalmente nesses pacientes que têm atomo mais consolidado, enfim, com infiltrado mais posterior. A gente já viu isso, todo mundo sabe. Mas o que a gente tem visto é bastante intercorrência ocorrendo em UTIs que o pessoal não está tão adaptado, tão acostumado em fazer o procedimento, e que eu acho que talvez a gente tenha que pensar bem na indicação justamente por conta disso, porque a gente viu bastante coisa acontecer, não só de úlcera, mas perda de dispositivo, desconexão de ventilador, enfim, pacientes que morreram aí por conta de pronas que foram indicadas de uma forma talvez não tão corretas e que acabaram complicando aí de formas bem desagradáveis. E aí eu queria perguntar duas coisas. Sobre pronar em outras causas fora ARDS, por exemplo, uma hemorragia alveolar, enfim, se existiria algum benefício, ou uma contusão pulmonar, um trauma, e na prona no paciente instável. A gente sabe que instabilidade hemodinâmica talvez é uma contraindicação relativa, mas que muito dessa instabilidade talvez possa ser resolvida quando você melhora um pouco a vasoconstrição hipóxica e melhora até, tira o peso do coração, enfim. O que o senhor acha a respeito disso? Se teria um número mágico aí, um corte para a gente pensar em, olha, a partir desse tanto de instabilidade eu não pronaria, ou não, se é uma coisa que não é inquestionável mesmo, não prono instável. Tá, legal, Jaqueline. A gente já volta nesse tópico, tá? Alguém mais aí quer falar alguma coisa? Fala, Renata. Cláudia, você quer falar alguma coisa? Bom, gente, então assim, eu acho que assim, os 5 estudos acho que se deixaram. Professor, acho que deu um problema aqui no microfone da Claudinha, eu vou passar para ela, só um minuto. Ah, tá bom, tá bom. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, diga lá. Então, eu queria tirar uma dúvida sobre um paciente que teve lá no trauma, que era um paciente com suspeita de lesão de via aérea, que estava com uma FA2 de 80 ou 90, uma relação de 70, e a gente ficou na dúvida quanto à prona dele, por conta dessa suspeita de lesão de via aérea, mas em princípio a lesão estaria tamponada pelo tubo. E aí a questão que ficou muito em discussão lá, enfim, que gerou até uma polêmica, era se a gente poderia ou não pronar esse paciente. Teoricamente não por conta da lesão, mas ela estando tamponada em um paciente com uma PF de 70, a gente chegou a ponderar o que seria o melhor para ele. Eu queria saber qual a opinião de vocês. O que aconteceu? Bom, olha, Cláudia, a gente vai passar aí por isso aí na via aérea, tá bom? Que assim, olha, tem outras situações também, né? Por exemplo, quem de vocês já pronou dente traqueostomizado? Não é uma coisa muito simples, né? Não tem uma lesão na via aérea, mas em alguns momentos se comporta como. Mas, ó, vamos voltar lá no princípio. De tudo que vocês viram agora nos estudos, o que é fato? O que parece que acontece de verdade quando a gente prona os doentes? Seja do ponto de vista clínico ou fisiológico. Do pulão. A gente redistribui melhor a pressão transpulmonar entre a parte anterior e posterior e a gente consegue uma pressão mais segura de pelator. O meu estudo, apesar dele não falar isso claramente, o professor Gattinoni primeiro,
ele coloca que aumenta o volume corrente nesses pacientes, apesar, mesmo não tendo mexido nos parâmetros da ventilação. Então, acho que dá para inferir que é uma complacência que mudou nesses pacientes. Acho que também, acho que o que a gente vê consistentemente também em todos os estudos é uma melhora da oxigenação, da relação PF, acho que isso é meio constante em todos, né? E coisas mecânicas realmente parecem se reproduzir ao longo dos estudos, né? Então, melhora às vezes da pressão de platô, diminuição do PIP, a própria complacência pulmonar. Acho que isso parece ser meio constante, assim. Isso aí. Então, assim, oxigenação parece que é uma coisa que melhora em todos, né? Assim, pelo menos na imensa maior parte dos doentes. Não vou dizer em todos, tem doente que não melhora, pelo menos imediato. Só lembrar que no PS1, né, que Eles colocam na discussão. 70% dos doentes melhora no começo e ou melhora tardio ou não melhora. Mas 70% melhoram e 69% deles na primeira hora, mais ou menos essa proporção. Então, das 49% que a primeira hora vão estar oxigenando melhor. Alguns deles vão demorar um pouco mais, mas existe sim melhora um pouco mais tardia. Se é pela prona ou não, aparentemente é pela prona, né? Porque existia um grupo para calibrar que é o grupo controle. Eu acho que assim, isso é fato, né? A oxigenação em boa parte dos doentes vai melhorar. Não quer dizer que em todos, mas em boa parte deles. A mecânica pulmonar também parece que vai melhorar. Só que vou fazer só um adendo que não tem nada a ver com a discussão, mas eu acho que vale a pena colocar. Vocês fazem coxim? Alguém põe coxim nos ombros, coxim na pelve? Dando em cada UTI tem seu protocolo diferente. Na verdade, assim, que tem um estudo que é pequeno, do professor Gattinoni, que quem usa coxinha, a complacência tende a cair mais ainda, né, em prona. Sim, prona acaba assim, dependendo se você não cuidar do doente, até propicia formar mais úlcera, né, nas regiões de apoio, né, que a gente está, em geral, colocando os coxins nas regiões de apoio, né, que são nas cristas e nas regiões do ombro e no último arco costal aqui também, que costuma formar bastante úlcera. Não é só, desculpa, é só fazer uma adendo aqui. Todo mundo está colocando placa de hidrocoloide. Se não tiver placa de hidrocoloide, que sejam os paradrapo, só para distribuir a pressão das regiões de apoio, né? Joelho, nas cristas, nos últimos arcos costais, ombro. E mulheres eu costumo colocar no mamilo também. Não quer dizer que isso está certo, né? E na face. Acho que isso é uma coisa que é mandatória a gente fazer. Aqui em cima a gente não tem coxinha, né? Então a gente não põe. E baseado no Gattinoni também. Assim, acho que a mecânica melhora, né? Pelo menos na boa parte dos dentes. Acho que isso é fato. Já que está falando de mecânica, oxigenação, a gente está falando de dados que são talvez não tão clínicos, mas mais funcionais, aí entra a questão que a Jaqueline colocou, né? E a hemodinâmica? O que vocês veem acontecendo na média dos dentes? Eles melhoram, pioram ou não acontece nada? Uma parte razoável deles melhoram, né? Mas esses doentes, vocês chegaram a checar por que eles estavam tão ruins? Se realmente tinham função de VD, desculpa, se tinha disfunção de VD, se não tinha disfunção de VD, ou só que eles melhoraram porque iam melhorar de qualquer forma? Bom, funcionalmente lembrar disso, né? Quando a gente prona o doente com a distribuição vascular aparentemente um pouco melhor, vamos dizer assim, acho que isso é pouco falar, mas com ajuste de ventilação e perfusão um pouco mais adequado, aparentemente, os dados que a gente tem dos franceses, em especial do François Jardin, é que a pressão pulmonar cai dos doentes, né? A função de VD melhora, o diâmetro cai, o diâmetro diastólico final diminui do ventrículo direito, né? Então, funcionalmente, eles devem melhorar do ponto de vista hemodinâmico. Dos doentes que têm disfunção esquerda, tem uma coisa interessante, né? Lembrar que, às vezes, quando a gente diminui a pressão transmural do ventrículo esquerdo, isso representa funcionalmente diminuir a pós-carga, né? E, quer dizer, que a gente pode fazer isso com CPAP, pode fazer isso com PIP, pode fazer isso com prono, né? Então, pode ser que os doentes melhorem também. Então, acho que, assim, existem alguns motivos funcionais que a gente conhece, eu acho que a maior parte a gente não conhece, mas que podem levar o doente a melhorar a hemodinâmica, sim, né? Mas assim, o dente pronado é um dente que precisa de muito mais cuidado, né? E isso não deixa de ser um ponto a favor dele, né? Que é o dente que vai ser mais visto, é o dente que vai ser virado toda hora, quase sempre vai ter alguém do lado dele,
né? Então, assim, já é alguma coisa que traz um ponto positivo para ele. Depois, vocês todos têm os 5 textos. Peguem nos eventos colaterais, assim, edemas importantes de face, tem uma úlcera de córnea, tem algumas coisas ali que são meio assustadoras que aconteceram, estão descritas. E aí vem a história da mortalidade, né? Tudo bem, já desde do PS1 já tinha um sinal para os mais graves, né? Daí é o que foi que a Ana falou, a gente foi tentando afunilar no sentido dos doentes mais graves, com relação ao PF pior. Bom, talvez fosse uma coisa interessante mesmo, né? Mais ainda, principalmente depois do Taconi, do Fábio Taconi, né? Do segundo PS2, o negócio de aumentar o tempo. Então, assim, uma coisa que fez muita diferença do ponto de vista de metodologia, foi o tempo de começar, né, do Proceva e o tempo que ficou. Então, acho que assim, se a gente for olhar para tudo que tinha acontecido até então, o que aconteceu no Proceva, a diferença da mortalidade do Proceva é um negócio grotesco, né? E aí o Rodrigo falou bem aqui, né? Vocês prestaram atenção que os grupos não eram homogêneos, né? O grupo que ficou em supina é nitidamente mais grave, né? Eles precisaram de mais vasopressor, né? Precisaram de mais terapia substitutiva renal, tinha a mesma coisa. E assim, é um número razoável na diferença. E assim, eu não chequei no suplemento recentemente, mas no texto eu não tenho o que eles usaram para corrigir, né? Para fazer o ajuste das comparações. Então assim, fica, sei lá, só uma... Assim, mas o que eles usaram como covariáveis? Por exemplo, idade deve ter entrado. A SAPS provavelmente entrou. Ou o SOFA, né? Seja que não existe. Eles viram diferente era droga vasoativa e SOFA, e bloqueio neuromuscular. E a correção desses 3. Então, mas assim, isso é o tipo da coisa que, em geral, você já faz a priori. Você fala assim, olha, tudo bem, você pode ter feito a priori. O que for diferente na tabela 1, vou colocar. Mas assim, às vezes não é só o que é diferente, não, né? Porque às vezes você pode ter um mix de combinações, por exemplo, como que eu vou falar isso? Por exemplo, você tem droga vasativa que entrou porque o doente estava mais sedado, então você usou droga vasativa nos 2 grupos, né? Um grupo usou mais, só que estava mais sedado, só que depois você tirou a sedação rápida e a droga saiu. Então, assim, tem algumas coisas que se perdem no meio. Então, o ideal, quando a gente vai fazer correções, ajustes de comparação de mortalidade, é você fazer uma hipótese a priori. Então, quando você vai publicar lá no NCT, você já coloca lá, vou corrigir para a idade. Se eu achar redundante colocar o SAPS, põe o SOFA, que não conta a idade, no SAPS conta a idade, o SOFA não. Vou pôr, sei lá, quantos pacientes evoluíram com IRA, quantos doentes precisaram de vasopressor, o que mais? Charlson ou, sei lá, qualquer outro índice de comorbidade, para a gente ter uma ideia de como o doente era e qual grau de disfunções reais ele tinha no momento da randomização ali. Ou não só da randomização, mas de evolução. É que às vezes colocar a terapia substitutiva renal é um negócio difícil também, porque ele pode ter evoluído com disfunção renal por conta da ventilação. Então aí as coisas se perdem um pouco. Mas enfim, acho que assim, eu acho que assim, a gente não tem uma resposta fixa hoje, né? Doente com relação ao PF de 150, você pode pensar assim, você tem um doente na fase aguda, acabou de aspirar na frente de vocês ali, vomitou, aspirou, infiltrou os 2 pulmões, está com relação ao PF de 120, está lá taquárdico, chocado, é uma coisa. Agora você tem esse doente já no 6º dia de ventilação mecânica, a droga está saindo, ele já está acordado, está com relação de 100, eu falei 120, mas vamos pôr um pouquinho para cima, vamos pôr 150. Então você está chocado, fazendo pressão de platô alta, tudo bem, esse é no começo. Aí 6 dias depois está esse mesmo doente lá, sem droga ou saindo droga, melhorou da disfunção renal, mas está ainda com 150 de relação. Está confortável em pressão de suporte. Você concorda que o pensamento é totalmente diferente? Então, no primeiro momento, talvez seja interessante pronada, né? No segundo, acho que dá para estudar. Então, assim, 150 é uma relação perigosa, né? Que eu acho que por isso que só a relação talvez não seja o ideal. Às vezes com Covid, se a gente for pronar todo mundo com 150 em relação ao PF, vocês presenciaram aqui na primeira semana de Covid das 3 UTIs, a gente passou com 8 doentes pronados, né?
Foi uma quarta-feira, foi o terceiro dia que abriu a OGS. Então, eu não sei se precisa gastar tudo isso de energia. Olha, prona na fase tardia, que acho que isso acho que é uma colocação bem legal, bem legal. Eu vou fazer só um paralelismo, porque assim, se você for pegar todos os estudos até a Proceva, foram estudos que tendiam pragmáticos, né? Eles pronavam o que eles achavam que tinha que pronar, desde que estavam extremamente hipoxêmicos. Fazia crossover que estava muito hipoxêmico, né? Assim, você pega um doente que está com a relação PF de 40, no, sei lá, 14º dia de ventilação mecânica. Pô, se é um doente que você acha que ainda ele vai sobreviver ao que está acontecendo, sabe que não vale a pena pronar? Uma parte deles melhoram ainda, né? Não sei se vão ser os mesmos 70% do PS1, mas alguns deles melhoram. Acho que assim, como tentativa de resgate fisiológico, acho que está valendo, né? Acho que não tem nada de errado de fazer. Talvez seja menos deletério do que, por exemplo, recrutar esse doente numa fase tão avançada, né? Mas e quando não é uma tentativa de resgate? Quando é por causa do Proceva, por protocolo, cara, você não acha que o cara vai morrer de hipoxemia? Eu tenho a impressão seguinte: se a gente deixar ele acordar, pressão de suporte e migrar para estubar. Acho que ele já passou a fase dele ser pronado. Eu acho que na fase aguda a gente tem que levar em conta o seguinte: não há, acho que uma certeza absoluta que aquela monta grotesca de redução da mortalidade era verdade. Acho que tem tudo para ser, existe um racional fisiológico para isso, né? Agora, tardio, acho que ficar pronando só por relação, acho que a gente está deixando de estubar muito doente que já podia estar estubado. E assim, acho que agora que vocês estão vendo muito dentro da ciência respiratória, quando vocês não estubam ali em cima do muro, não deve ter estubado antes. Esse é só esperar um pouco mais na hora de melhora. Acho que a gente acreditar que a ventilação está protegendo o pulmão dele, eu acho que a gente tem que acreditar que a natureza se cuida, né? E tudo que a gente põe para interromper aí o ciclo da natureza talvez não seja tão... O que a gente faz lá no começo é tentar atrasar a morte, né? Desculpa, esse é o racional da UTI, atrasar a morte, né? É claro que cada situação é uma situação diferente. Mas enfim, acho que não dá para a gente assumir prona com a 8ª maravilha do mundo. A gente tem que saber fazer, sabe fazer rápido, né? Tem alguns doentes que está... A última doente que a gente pronou aqui estava saturando 60%. Então, sei lá quanto que ela tinha de PO2. E isso foi no domingo, né? Na verdade, eu fui repronado essa noite também, saturando 67%. Mas assim, é uma coisa que tem que saber fazer rápido. E cuidar do doente, né? Assim, não é só virar e... virar a cabeça a cada 2 horas, acho que é mandatório, né? Tira no quadril do doente, pelo menos dá aquela mexida do lado, você fala, isso não é quase nada, mas já é muito. Um doente que vai ficar, sei lá, 16 horas com as cristas apoiadas, você às vezes aliviar um tanto só já não precisa ser muita coisa não, só de inclinar o cara 10 graus, 5 graus, já deve fazer alguma diferença para ele. A gente tinha colchão de ar aqui em cima para virar os doentes, né? Os 2 furaram, da GS e da GM. Pegando esse caso que o senhor falou, né, da paciente do 60% prono, no nosso contexto de, às vezes, não ter medidas de resgate como é para todo mundo, ainda mais, talvez não faz diferença de mortalidade também. Esse é um paciente que você tentaria totalmente off-label recrutar, imaginando que talvez a falta de prona talvez tenha causado mais barotrauma no pessoal do ART? Olha, assim, recrutar em prona, lembra que isso assim, não é só uma casuística, a gente tem algumas e que assim, faz todo sentido fazer isso, né? Porque se o cara tem um colapso posterior, se for o caso do doente ter um colapso posterior, nas fases um pouco mais avançadas, às vezes a tensão superficial já é um pouco maior do que a gente acha pela organização eu digo assim, pelo remodelamento, pelo grau de fibrose, a gente é um dano anular difúso, o crônico ali. Então, às vezes tem algumas unidades que são recrutáveis, né? Mas, bom, mesmo assim, tomando cuidado para recrutar. Se ele está com a relação PF, sei lá, está com PO2 de 20, 30, até vale a pena. Mas o resto, cara, dá um tempo ali para ele. Recrutar dentro é um negócio assim, tem que saber fazer, mas tem que tomar cuidado. Diga. Professor, desculpa demorar até agora para falar, eu estava organizando um pouco os pensamentos aqui. Eu não sei se outras pessoas têm essa sensação também, mas aquele estudo de 2009 do Taccone, né, ele me incomoda um pouco, assim,
os primeiros estudos, né, a gente vê algumas limitações meio evidentes, recrutaram poucos pacientes, foi muito underpowered, né, tinha uma ventilação às vezes muito lesiva e tudo, mas esse estudo de 2009, assim, tinha uma ventilação próxima do que a gente faz agora, né, acho que era 8 ml por quilo mais ou menos que eles usavam, teve um N bem razoável de pacientes, que era o que eles tinham previsto mesmo, teve um pouco de crossover, mas não me pareceu uma coisa absurda, né, e realmente não mostra, né, uma diferença de desfecho e tal, e além disso mostra também mais, né, complicações e tudo. Não sei se essas complicações a mais seria talvez por serem UTIs que não estavam tão acostumadas com o prono, que tivessem tanta conhecimento, né, de como fazer, mas assim me incomoda um pouco não ter visto nada de diferença naquele estudo, quando o Proceva viu, sei lá, 40-45% de diferença de mortalidade. O Proceva bateu, acho que era 19, quase 19% de redução de risco absoluto. É um número assim que é assustador, né? Mas olha, André, o estudo do PS2 ele é interessante, porque assim, se você olhar com carinho as curvas de probabilidade de sobrevida, o grupo mais hipoxêmico, com relação ao PF abaixo de 150, ela abriu a curva. Mesmo tendo crossover do outro grupo, quer dizer, o grupo controle, os doentes ficaram extremamente hipoxêmicos, foi considerado como resgate, eles foram pronados. Tudo bem, que não foi extremamente grande. Mesmo assim, abriu a curva, né? Mas tudo bem, acho que é só um pensamento explanatório, acho que não é nada para a gente levar em conta. E assim, mas a monta desse efeito era tão pequena que eu estou falando, agora eu vou falar contra o que eu falei. Que assim, quando a gente faz análise de sequenciamento desses 4 estudos até então, aquele TSA, o Trial Sequential Analysis, o resultado cumulativo já estava na zona neutra, totalmente neutra. Veio o Proceva e tirou da zona neutra e colocou na superioridade da prova. Quer dizer, a monta de efeito foi muito grande do Proceva. O que, mais uma vez, acho que a gente tem que... Ou é muito bom o negócio mesmo, ou tem que pensar que tem alguma coisa aí que escapou. Ou uma série de coisas pequenas que se juntaram e o escape foi grande no final. Mas eu concordo com você. A monta de efeito realmente é muito pequena até então e o Proceva explodiu. Não sei se alguém vai estudar de novo, né? Porque eu acho que assim... Mesmo no dia a dia, né? Você está andando com relação PF de 100, você, sei lá, vai tomar um café e volta daqui a pouco. Aumentou para 120, vai dar aquela preguiça de pronar, né? Professor. Redução de PIB, aumento de doente, mas lá no meu, eles disseram que teve estatísticas diferentes. Mas quando você vai olhar a tabela, mesmo ao longo do tempo, todas elas são muito parecidas, né? O paciente que estava com PIB, o grupo supina, grupo de PIB de 7,5, porque eu falei isso. O paciente que estava em grupo supina estava com PIB, sei lá, de 7,5 no primeiro dia, aí foi para 7 no final. E o outro ele tirou 7,4 e foi para, sei lá, 6,9. Então, eles até colocam que no final, com os cálculos, eu acabei nem colocando, porque eu acho que o pessoal ia mais se confundir do que ajudar. Mas teve escrevendo estatística, mas assim, doido, né? Enquanto que os outros, eles tiveram redução de parâmetros, né? Mas isso é uma coisa importante que você está colocando aí, que entra aquela história. Nem tudo que tem diferença estatística é relevante, né? Para a gente. Exato. O tamanho do efeito não é importante. Pra você ver, não tem nem consistência o achado. Não tem nem consistência o achado, né? Engraçado isso, esses 4 estudinhos aqui que são os primeiros, eles não, os nossos 4 aqui, eles não tiveram, assim, tem achados discrepantes entre eles, e aí vem o processo no final com um monte de dado que... Aí a Vivian Rodrigo atropela atropela todo mundo. Mas foi a magnitude de defeito que conseguiu atropelar todo mundo. E talvez também porque selecionado aqueles mais específicos. Bom, assim, só desculpa, alguém tinha falado alguma coisa aí? Eu acho que eu interrompi aqui, desculpa. Quem quer falar, gente?
Chefe, aqui é o Matheus, não é Renata, né? Tá disfarçado de Renato. Fala, Bom, primeiramente aí, parabéns a todos aí, a apresentação é muito boa. Saudades. Saudades. Sempre a Lisa primeiro, né, chefe? Chefe, algumas coisas que eu tenho muita dúvida, assim, em relação à prona. A primeira dúvida que eu tenho é em relação, assim, aos pacientes que melhoram em relação à prona. A gente sabe que melhora em relação ao PF, isso com certeza não muda o desfecho, mortalidade para esses pacientes. Você deve lembrar que ele tem um trabalho, acho que do James Nuckton lá, que é sobre espaço morto, né? Então, os pacientes que melhoram o CO2, eles sintam um benefício em mortalidade, não tanto em relação à melhora da relação PF. Então, o que o senhor acha, assim, o que realmente melhora o paciente na prona? Você acha que é o acoplamento VQ, ou você acha que esse recrutamento das áreas de base que estão colapsadas? Qual que é o... Porque, por exemplo, no COVID, principalmente é a melhora do VQ, né, que provavelmente esses pacientes melhoram na prona, não tanto a melhora do colapso. Quer dizer que alguns que nem tem tanto colapso melhoram com a prona. Mas eu acho que desculpa, acaba, perdão. Não, acho que é isso, chefe, sei lá, muitas dúvidas, chefe, mas acho que essa, para começar, tá boa essa daí. Eu acho que assim, viver com dúvida é a coisa mais gostosa que tem, cara. Se a gente tivesse certeza de tudo, não tinha nem por que viver, né? Então, mas olha, no frigir dos ovos, Matheus, assim, o que você busca quando você prona o doente, do ponto de vista funcional, é a melhora da relação VQ e melhora da mecânica respiratória. Acho que são duas coisas. E talvez uma terceira, melhora hemodinâmica, né? Quando você fala de se o doente tem aquela região de colapso gravitacionalmente dependente, é o cara que vai responder quando pronar, isso nem sempre é verdade, porque se for organizado, provavelmente ele não vai responder. Aquele doente que tem a respiração soprosa, no ultrassom, ele tem tudo padrão 3 aqui atrás. E assim, se ele está organizado, provavelmente não vai responder. Mas esse cara na fase aguda, talvez seja o que mais responda, mas não quer dizer que o doente que tem vidro despolido difuso, ou os PETs que nem tem nos doentes com Covid, que eles não vão responder. E tem alguns motivos para isso. É a própria distribuição da ventilação propriamente dita. Você ter alvéolo aberto não quer dizer que ele está ventilando, né? A gente pode ter distensão de regiões gravitacionalmente não dependentes que está aberto, e o que entra e sai de lá é muito pouco, o movimento de ar é muito pouco. E quando você transforma essas regiões em gravitacionalmente dependentes, ou seja, você prona, a ventilação do local melhora, né? De um jeito ou de outro, olha o que eu estou falando. Apesar de você ter um V, é um V estático, não um V dinâmico. E o VQ, quando a gente fala de VQ, é VQ com gás fresco, né? O V com gás fresco, é um V dinâmico. E, então, no final das contas, acho que da funcionalidade, tudo gira em torno do acoplamento VQ. Da proteção dos pulmões, acho que tudo gira em torno da redistribuição da ventilação e da redução da pressão transpulmonar. E o resultado final de tudo isso talvez seja a redução de pós-carga do VE e do VD, se houver uma queda da pressão pulmonar, né? Então, assim, resumindo, VQ acho que é o que a gente busca do ponto de vista funcional, tá? Agora sim, olha, se você prona o doente, não responde absolutamente nada, só que ele está ali com, sei lá, pressão de platô super alta. Até 8 ml por quilo parece que não fez diferença nenhuma ali, né? Agora, lembrar que o PS1, isso não está no texto, né? Mas o Gattinoni costuma falar isso. Eu tenho até um áudio dele falando isso numa aula dele, da TS. Os doentes que ventilaram barriga para cima 10 ml por quilo, barriga para baixo 10 ml por quilo, barriga para baixo, a mortalidade foi mais ou menos 50% relativa a quem estava com a barriga para cima. E a história da ventilação do espaço morto, desculpa, só emendando no Gattinoni, ele foi o primeiro que mostrou isso, né? Um dos maiores preditores de resposta à prona não é melhorar a relação PF, é o cara que você prona e o CO2 dele cai alguma coisa. Não precisa ser muita coisa. Se manteve o volume corrente minuto dele, o CO2 caiu, nos achados do PS1, é o doente que tem mais chance de sobreviver, tá? E provavelmente pela melhora do ajuste VQ, né? Provavelmente. Chefe, a gente estava dando uma lida aqui no PS1, até que o Pedro apresentou,
ele fez uma análise pós-hoc, e você viu que os pacientes que ventilaram com 12 ml por quilo, foi uma diferença brutal de mortalidade, né? Sim, 44 versus 18. Né? Até 10 ml por quilo. Quando você vai decaindo, a análise dele foi até 10 ml. Isso não tem no texto, mas até 10 ml por quilo. Então, assim... Fala. Então, por exemplo, se você for, sei lá, você tá lá ventilando o cara em supino ruim, puta, não consigo ventilar, tô estourando CO2, tendo que aumentar o volume corrente, você acha que se você for para ser não protetor, você pronaria o cara? Mesmo não pensando na resposta, mas pensando em não ser protetor na ventilação, você pronaria ele só para isso? Olha, na fase aguda, Matheus, acho que eu faria assim. Depois de algum tempo, é aquela coisa, né? O doente provavelmente já está todo organizado. Aí eu acho que tudo que a gente fizer é tudo imprevisível que vai acontecer. Eu estou falando de organização, quando eu falo organização é remodelamento. Quando eu falo remodelamento é fibrose. Fibrose é uma coisa que começa lá no começo. Né? Começa lá no começo redundante, mas é isso mesmo. Exatamente, no primeiro dia. Obrigado, chefe. Agora que o senhor falou desse primeiro dia, é uma outra dúvida que eu tenho. O Prozeva, eles colocavam aqueles 12 a 24 horas para confirmar se o paciente realmente vai precisar, realmente vai manter a indicação da prona. Mas será que talvez se eu esperar esse tanto tempo, todo esse tempo, eu não vou estar perdendo o momento que o paciente vai mais responder, por mais que uma parte dos pacientes seria desnecessária a prona, naqueles que a prona seria necessária, acho que seria o momento melhor para o paciente ser pronado, né? Ah, sim, sem dúvida. Eu acho que tem dois jeitos de ver. Esse, o seu é um, o outro é o que eu a visão do Claude Guérin, né? Que assim, a gente pode pronar muito dele sem precisar. Então, a gente tem que ficar nesse meio. Né? Mas eu acho, bom, enfim, acho que a gente tem que levar para o pensamento. Enquanto a gente tiver mais dados de literatura, prona é um negócio que melhora a funcionalidade. A maior parte dos doentes, não em todos, é claro. Prona, talvez, pode ser que, quem sabe, aparentemente alguns pacientes tenham algum impacto na sobrevida, mas a monta não deve ser toda essa grande, não. A gente tem que saber fazer, né? Não tem que ficar falando, isso não serve para nada, acho que não dá para a gente falar isso. Tem que saber fazer, é uma coisa bem barata aí para... Assim, se a gente for contar custo, valor, dinheiro, valor não, esquece o valor, eu sou outra definição, dinheiro. Né? Tem muito doente que deixa de ser colocado em ECMO quando é pronado. Né? É muito mais barato, talvez seguro. Por isso que, assim, no editorial do professor Brian Kavanagh morreu ano passado, né? Mas é um pouco, até foi no começo, acho que no final de 2018, esse editorial dele do Blue Journal, ele faz isso, né? Ele escreve justamente isso, né? Que isso é um desperdício de dinheiro, né? Você botar um dente ECMO sem pronados. Então, assim, aqui, por exemplo, a gente só põe dente ECMO de preferência depois pronado, né? De algum tempo pronado. Não precisa ser muito, mas algum tempo pronado. Essa dente do domingo que comentei com você, saturando 67%, pronou, ficou saturando ali 75%, 80%, a gente deixou 6 horas. Falei, assim, 6 horas melhor, a gente põe aqui. Mas melhor. Bom. Mas, alguém tem mais algum comentário, gente? Todos com muito mais dúvidas do que antes. É excelente isso daí, excelente. Só para a gente ter mais certeza do que a gente faz, não tem certeza nenhuma. Então, vamos almoçar, gente. Bom apetite para vocês.